De novo. Isso aí, muito obrigada. Agora com um pouco mais de timidez. Mas ficou gravado ali. A câmera registrou. Gente, boa noite. Queria agradecer aqui primeiro a autoria, segundo todo mundo que veio, né? Quem está assistindo aí depois também, queria agradecer a presença de todo mundo, a audiência. E quer falar alguma coisa nesse início? É isso, eu acho que a gente começa agradecendo, né? E falar um pouquinho, talvez, que isso aqui não vai ser uma aula. Eu acho que a gente tem que começar falando de onde veio a ideia de falar sobre esse tema. Por quê? A gente viu no TikTok, né, pessoas adaptadas ao nosso tempo. Os temas saem todo do TikTok. Tudo sai do TikTok. A gente estava no TikTok e aí a gente estava vendo quando a Netflix soltou o Sex and the City, que é uma série ali do início dos anos 2000, a gente falou assim, nossa, né, voltou, a gente tinha assistido na HBO e falou assim, putz, né, que legal que vai voltar uma série que impactou muito ali a gente. Só que começou um movimento meio que de cancelamento do Sex and the City e da Carrie, que é uma pessoa muito chata. Quando você para poder assistir Sex and the City, ela é uma pessoa um tanto autocentrada, né? E aí a gente começou a pensar um pouco nesse movimento que as gerações mais novas, mas em que certa medida a gente também faz, que é de só consumir aquilo que gosta 100%. Então, tudo que faz sentido para o meu próprio narcisismo é aquilo que eu consumo. E aí, do outro lado, né, vem esse movimento do cancelamento, mas também é o que as pessoas estavam falando, eu não consigo suportar assistir a Carrie porque ela é chata. E aí, na hora que eu escutei isso, eu falei assim, gente, mas quem não é chato? Em que nível? Quem não é autocentrado? Né? Então, a nossa ideia foi falar sobre identificação justamente porque a gente tem sentido a identificação como um movimento que as pessoas precisam estar muito coladas no discurso para conseguirem consumir aquilo. E aí, quando a gente vai para a psicanálise, como o Oswaldo falou, isso aqui não é uma aula, mas o conceito de identificação ele tem muitos desdobramentos na teoria psicanalítica. E a gente não vai falar sobre todos aqui porque seria de uma arrogância gigantesca. Mas eu acho que é interessante a gente falar sobre a identificação no sentido daquilo que forma o nosso eu, que é um primeiro movimento muito importante, né? Que é quando a gente pensa numa criança muito pequena, a criança, num primeiro momento, ela não reconhece o lado de fora, né? Ela não reconhece aquilo que está para além dela. Mas, no segundo momento, ela vai reconhecer o lado de fora e ela vai se identificar, né? Então, de alguma forma, ela vai estar identificada ali com quem cuida dela, sendo o pai ou a mãe. Ou qualquer outro tipo de cuidador. Mas o interessante seja que no momento, justamente no movimento de desenvolvimento da personalidade, que ela se desidentifique. Então ela vai olhar no espelho, ela vai identificar aquilo, mas o segundo momento é que ela vai desidentificar. E aí é claro que a identificação ela continua presente durante toda a vida psíquica. Quando a gente pensa, né, eu, por exemplo, uma grande fã de Taylor Swift, tem músicas, né, da Taylor que eu consumo que eu falo assim, gente, não é possível que aquela loura de 1,80 m lá da Pensilvânia tá falando sobre um sentimento que eu tô sentindo aqui. Nesse sentido, a gente está falando de identificação, né? Mas aí a gente vai para um outro conceito que é a identificação projetiva, que é um conceito da Melanie Klein. O que a Melanie Klein fala? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu estava só pensando em várias coisas que vai desenvolver, que é a ideia de diferença, em primeiro lugar, né? Eu acho que não tem como pensar sobre identificação sem pensar em diferença, ou seja, ter que se haver com aquilo que não parece comigo. E isso puxa desde a Carrie Bradshaw, né? Assim, eu não gosto da Carrie Bradshaw, eu não vou assistir Sex and the City porque ela é muito autocentrada, ela é muito insuportável, ou seja, me haver com a diferença aqui nesse caso me incomoda. A suposta diferença, né? Porque também nós temos a nossa boa dose de insuportabilidade, né, pessoal. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. E a outra, essa questão da desidentificação, né, da fase do espelho, o estágio do espelho, eu fiquei pensando como
o desidentificar-se, que é um processo essencial para a gente poder fazer qualquer outro movimento de identificação, é cada vez menos popular no contemporâneo, né? O discurso do contemporâneo que você vai ver os artistas falando muito é seja você mesmo. O que é ser você mesmo? É uma pergunta de 1 milhão que não tem resposta. E eu acho que entre talvez a identificação primária e a identificação projetiva, né, da Melanie Klein, e aí os processos de introjeção e projeção que esses processos de identificação supõem, o que quer dizer seja você mesmo? É uma pergunta interessante justamente porque não tem como falar de eu sem falar dos outros. E aí a gente volta pro conceito, né, dessa primeira identificação, que a gente também tem um discurso muito forte de uma individualidade muito grande. Então eu quero ser completamente dependente. Eu quero estar completamente individualizado. Isso é possível? Porque quando a gente pensa na formação do psiquismo, o eu, ele é formado de identificação. A questão é que a nossa personalidade, ela só é formada a partir da desidentificação. Ou seja, me deram uma cesta de frutas e a partir dessa cesta de frutas eu vou escolher aquelas que vão fazer mais sentido para mim. O que às vezes acaba acontecendo é que as pessoas estão tomando uma vitamina de várias frutas que elas não gostam justamente porque aquilo foi enfiado goela abaixo. Mas quando fala, seja você mesmo, parece que é uma resposta muito individual. E tens um pouco do eu ideal e o ideal do eu, né? O quanto dessa vitamina que você está tomando não é uma projeção que fizeram sobre você em algum momento da sua vida, e aí você tem que cumprir a cartilha de ser aquilo que seus pais esperam que você seja. E o tanto também na sua relação aí com a escola, com as instituições que vão te circunscrever ao longo da sua vida, com seus amigos e também com a sua família, você também não vai criando algumas regras de quem você é. Ou seja, esse é um ego que está completamente pressionado em duas direções aí. Uma são as regras internas, as expectativas que se cria para si mesmo, que não te permite fazer novos processos de identificação e de desidentificar-se com o lugar que você veio, com as pessoas que você está. E no outro são essas expectativas do entorno, familiares, de gênero, enfim, todos esses papéis sociais que nós somos colocados antes mesmo da gente nascer, né? Que impõe uma forma de ser no mundo e que de alguma forma ela habita desde o seu gesto, é um gesto de um homem afeminado, né? É desde o gesto, é um domínio muito grande, né? Até mesmo a sua subjetividade nesse lugar, assim, né? De como se comportar frente às emoções, de conter as emoções, uma coisa meio mal-estar na civilização, assim, também, mas que não é distribuído igualmente para todos, né? Algumas pessoas têm maior legitimidade para demonstrar suas emoções do que outras, né? Eu acho que a gente é meio que uma consequência de um suco cultural muito grande. E de cultura, a gente também está falando de uma cultura familiar, de uma cultura que você está inserido, né? E a identificação ela é um processo muito importante que vai permanecer durante toda a nossa vida. Quando eu digo isso da Taylor Swift, né? É um movimento de uma identificação. A questão é quando fica uma identificação excessiva e esse eu é perdido. Eu nunca entendi isso, assim, né? Às vezes eu vejo entrevista de fãs com famosos e aí o fã fala assim, cara, sua música salvou a minha vida. Eu falo, pô, salvou a minha vida. Mas você sabe que eu entendo? É um lugar que coloca o artista em primeiro lugar, e em segundo é como se aquela música tivesse uma espécie de capacidade de completar o buraco daquele sujeito, né? Mas aí quando a gente pensa no que é essa identificação projetiva, é uma defesa diante da angústia. Porque quando eu falo que a Taylor Swift, ela conseguiu escrever sentimentos que eu não dou conta de dizer, o que isso faz? Isso dá palavra para uma sensação do meu corpo. Isso é quase uma função materna, de pegar e traduzir uma angústia. Então, eu acho que entra nesse sentido. Agora, falar uma palavra pela boca do outro. Falar uma palavra pela boca do outro. Então, eu entendo nesse lugar. Mas em que ponto as pessoas estão tão sem vocabulário próprio que aí só fica pegando um vocabulário emprestado? E aí aquela coisa, eu preciso, é um discurso de massa, se a gente pega, por exemplo, a questão de fã-clube.
Né? Na época era fã-clube, hoje em dia é o fandom. Né? E a gente pega os fandoms e é aquilo. É um movimento de massa absurdo. Absurdo. E aí perde essa questão da identidade. A gente pode levar isso pra política também, pra qualquer lugar. Mas eu acho que identidade é política. Sempre, mas eu tô falando assim, da questão de um eu. Uhum. A questão do que é meu. E quando eu tô no movimento de massa, um movimento político que seja, um movimento de fã-clube, eu não consigo aceitar a minha própria contradição. E aí eu acho que isso virou questão da Melanie Klein, né, da rejeição de tudo que é mal, no sentido, tudo que não é isso que eu me identifico, tudo que, tipo, que é o caso da Taylor Swift, né, tudo que não é a Taylor Swift, ou qualquer rivalidade que ela possa ter na sua vida pessoal com outras pessoas, também são minhas rivalidades. Sim, porque vira uma cola, né? Quando a gente pensa na criança muito... Vira o PCC de... Como é que é? PCC de Nashville. O PCC de Nashville. Quando a gente pensa... Gente, porque é uma coisa criminosa, o fã-clube de Taylor Swift. Quem vive na internet sabe. E a pegada de carbono da gata também é meio criminoso, né? Não, vai chegar lá não. Gente, ser uma bilionária, né? Mas, enfim, isso aqui não é um shade pra Taylor Swift. Mas quando a gente pensa numa criança muito pequena, o que aquela criança faz? Quando ela tá criando essa construção de um eu, ela vai introjetar o que faz sentido pro narcisismo dela. Então, ela vai introjetar o que é bom e ela vai jogar pra fora o que ela acha que é mal. Então, não à toa a criança, dependendo da criança muito pequena, ela até verbaliza isso. O eu bom e o eu mal. Né? O que tá mal é fora. Só que a expectativa é que isso não seja uma coisa tão concreta. O que às vezes a gente tem, o que a gente está percebendo, isso não é um movimento atual, isso acontece já há algum tempo, é que tudo que não diz de mim, tudo que não diz do meu narcisismo, eu quero que seja destruído. Eu não consigo suportar uma diferença. Aí a questão da cultura pop é que a gente consegue ver isso de uma maneira muito clara e eu acho muito mais divertida. Quando eu não consigo assistir uma série e eu preciso que ela seja destruída, eu não consigo simplesmente, eu não gosto disso. Dane-se. Próxima, tem um catálogo. Não, eu quero que isso seja apagado da internet. Né? E aí, é claro, gente, que eu tô falando de uma relação de bom senso, no sentido de que não é nada que fira os direitos humanos, porque aí é uma questão de lei, mas no sentido de que isso está me ferindo profundamente. A Carrie, ela merece ser cancelada. Porque como é que a gente está em 2024 assistindo uma mulher de 30 anos que só pensa em homem? Tá, tudo bem, mas isso diz a vivência de alguém. Só não é a sua. Né? Então eu acho que nesse sentido as redes sociais elas acabam denunciando esses movimentos de massa que o Freud foi falar na Psicologia das Massas e Análise do Eu em 1921 e ele fala sobre os líderes políticos, né? Que aí a gente pode pegar o movimento político que é aquilo de cultuar o líder da massa. Você tira a sua personalidade, tudo que o líder da massa fala é amém, é um culto religioso. E nas redes sociais, os movimentos de grupo, eles acabam indo por um caminho muito parecido com base nessa identificação. O Bauman fala isso um pouco naquele livro, que é uma entrevista para um sociólogo italiano, que chama Identidades. É um livro bem pequenininho. Ele vai chamar de sociedade de guarda-roupa. Qualquer movimento em que você tem um processo de identificação profundo entre um grupo de pessoas. E a ideia do guarda-roupa é como se você chegasse num teatro, no inverno, e todo mundo põe ali na entrada do teatro o seu casaco, e aí todo mundo vai, vê aquele espetáculo coletivamente, depois vai embora e cada um pega seu casaco e vai para casa. Então, por exemplo, fenômenos como o caso Nardoni, você pega uma sociedade inteira que começa a estar o tempo todo vinculada a um mesmo caso, e aí é uma intensidade muito grande, eu tenho que resolver, né, todas as questões aqui desse caso Nardoni, porque é isso que virou minha vida. Então, a mulher da casa abandonada. A mulher da casa abandonada, do Chico Felitti. Então você tem vários movimentos que ele vai chamar de comunidade de guarda-roupa, que identificam duas coisas que eu acho que a gente pode começar a direcionar. A primeira coisa é criação de comunidade e vínculo, ou seja, como que a identificação tem um traço importante de socialização. Sim. Ou tem um traço importante de criação de aliança. Total. Não é demonizar aqui a identificação.
né? E aí, pegando mais uma vez Taylor Swift. Quando eu fui ao show dela no ano passado, foi um movimento muito interessante, porque tinha criança, tinha gente ali da minha idade, né, chegando ali na casa dos 30 anos, 30 e poucos anos, e tinha também gente mais velha que estava ali consumindo. Então, em que nível, né, a identidade permita que um grupo bem heterogêneo de pessoas ali conviva, né? E aí no sentido político, em vários sentidos. Mas em que ponto, quando se perde esse eu acho que é uma questão complicada. Mas eu acho que essa é a segunda coisa, assim, que a comunidade guarda-roupa do Bauman vai trazer pra gente, que é a globalização, num certo sentido. Ou seja, a capacidade que a gente tem hoje de se haver muito mais com a diferença do que a gente se havia no passado. Isso quer dizer, né, para poder começar a falar sobre identidade, a Raíssa sempre volta para a infância. Como eu sou muito recalcado na infância, eu volto para a Idade Média. Porque, para mim, o passado não é... Cada um com o passado possível, gente. Não falo de infância, não. Eu falo de antiguidade. Falo de infância para quê? Não, é engraçado que quando a gente sempre vai bater pauta, eu volto para os bebês, o Oswaldo vai lá para o feudalismo. E eu falo assim, não é possível. Mas mas aí vai nos trens. Eu acho que essa lógica. Aí são parênteses. Não sei nem se isso fica pro episódio. Mas a gente estava conversando hoje, falei, não, minha clínica não é tanto a clínica do bebê. Não, minha clínica é do bebê. Aí a gente foi conversando. Na verdade, essa clínica é muito maternal, né? Puta que pariu. Porque ele pegou e falou assim, não, porque eu sinto que eu tenho que dar palavra pro outro. Eu falei assim, o que isso é além de uma função materna? Que eu dou palavra pro outro. Porque ele falou assim, às vezes eu tenho que traduzir pro paciente. Isso que você está sentindo é cansaço. Gente, é isso que a gente faz com um bebê e com uma criança muito pequena. Isso que você está sentindo é fome. Isso que você está sentindo é sono. Isso é identificação. Você organiza aquele corpo. Olha como a identificação é importante. Porque eu consigo só me enxergar a partir do momento que eu enxergo o outro. Mas voltando para o feudalismo, eu tenho uma resistência para falar de infância. Mas voltando para o feudalismo, né, a gente, para poder pensar a identidade, pelo menos na nossa sociedade ocidental, e quando a gente está lidando com povos indígenas, a situação é muito diferente, a lógica de identidade é muito diferente. Né? Nós, ocidentais, apesar de a gente poder pensar em que medida o Brasil, como sul global, né, ele é ocidental nesse aspecto, né? Enfim, isso é um outro debate, mas nós, ocidentais, vemos o indivíduo como um indivíduo, aquele que não se divide. E, de alguma maneira, isso está com a gente desde o feudalismo. Né? O Weber, por exemplo, quando ele vai falar de feudalismo, ele fala da sociedade encantada. Quando a gente vai ver tipo filme de fada, bruxa, geralmente o que a gente vê como cenário é o feudalismo. Porque o encantamento estava no mundo. Então, por exemplo, se passasse se eu fosse um homem hétero e visse uma mulher bonita, não seria eu interiormente atraído pelaquela mulher. Aquela mulher me encantaria com seu feitiço. As emoções, elas eram vividas de fora para dentro. Você era cometido pelas emoções. Não tinha uma lógica das emoções como algo que é imanente. Não tinha essa lógica daquilo que é do âmago, que é do eu. Então, de alguma forma, um eu ali, ele era indivíduo, mas ele era poroso, digamos que o eu do feudalismo. Com o iluminismo, então vou fazer uma coisa bem simplificada, mas com o iluminismo, esse eu ele já vai ganhando outras características, porque o que o iluminismo quer? Quebrar a sociedade monárquica. E como que a sociedade monárquica se organiza? De uma forma estamental. Você nasce pobre, você morre pobre. Você é aristocrata, você tem sangue de aristocrata. Não existe a possibilidade de uma ascensão social. A burguesia que começa a questionar esse movimento, e o movimento iluminista é um movimento, né, de pensamento burguês também. Então, o indivíduo ele começa a ser a ideia de uma certa liberdade. A liberdade de poder circular, de poder ser quem se é, de poder ascender social. Esse discurso começa muito no iluminismo. Passa mais um tempinho aí na nossa história ocidental e a gente chega com a invenção da sociologia e das ciências sociais. A ideia de indivíduo e de identidade passa a estar profundamente relacionado com uma lógica relacional. Você não é sozinho no mundo. Você é um operário, então a sua relação trabalhista é uma relação trabalhista X. Você é dono dos meios de produção,
Então, a sua relação aqui, enquanto sujeito, é relacionada a esse lugar no estrato social que você ocupa. Não existe um tipo de liberdade do eu. Inicialmente, não. Mas o discurso iluminista vai criando uma lógica de autonomia, vai criando uma lógica de liberdade, fraternidade, né? E a sociologia vai levar isso para um aspecto dos seus papéis sociais, os papéis relacionais que nos constituem. E a antropologia vai falar, também tem um caráter cultural que nos antecede. É por isso que eu falo que a antropologia e a psicanálise, gente, não tem como andar separado. Não tem. Porque apesar de que tem momentos que elas não se bicam, mas tudo bem. A gente respeita. Porque como é que a gente define biologicamente uma noção de eu, sendo que isso muda tanto ao longo do tempo? Não, isso a gente tem várias pessoas que pensam eu de forma diferente na nossa sociedade contemporânea, né? Se a gente for viajar lá e conhecer os Kanaks da Nova Caledônia, eles vão te falar um eu totalmente diferente da nossa concepção de eu, né? Sociedades melanésias são eus divididos, né? Tem sociedades que têm vários nomes ao longo da vida, né? Então você vai assumindo vários papéis sociais ao longo da vida. Enfim, então tem toda uma complexidade aí que esse eu está completamente desmanchado em diversas sociedades. Mas o que eu queria trazer com essa questão do iluminismo e do feudalismo é que a comunicação e a experiência de tempo e a experiência de espaço também se modifica para esse eu. Então, se na sociedade estamental você nascia camponesa, você ia morrer camponesa. A sua expectativa sobre o futuro, sua ideia de como você seria projetada para além do tempo, era exatamente o que seu pai e sua mãe foram, camponeses. Né? Então você não tinha liberdade para ser uma outra coisa. Então a forma que o tempo passava, não tinha a projeção do tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer não sei o quê, porque aí minha carreira começa aqui. Não tinha esse movimento que a gente faz. O iluminismo, introduzindo a ideia de liberdade, também vai introduzir a ideia de possibilidade de escolher. E a neurose está na escolha também. A neurose, ela está na escolha. A neurose, ela é cultural. Ela é cultural. E a escolha é muito difícil, porque a escolha tem a ver com perda. Né? A possibilidade de escolha também tem a ver com a diferença, que é algo que a gente estava comentando, como a gente lida muito mais hoje em dia, por conta, inclusive, do transporte e da comunicação. É isso. Que é aquilo que, quando, né, a gente estava conversando mais cedo, batendo pauta, os trens trouxeram uma modificação muito grande para como a gente transita pelos espaços, né? A informação, ela demorava muito mais tempo para poder chegar. Era uma carroça, né? E aí, o quanto se lidava muito menos com a diferença, porque eu vivia ali no meu clubinho, eu vivia ali, né, com a minha galera, e eu lidava com esse pessoal. A partir do momento que eu consigo transitar por mais espaços, eu consigo ter acesso a mais pessoas, e isso a gente, né, no último século foi um boom gigantesco, né, a globalização e as redes sociais levaram isso ao extremo. O quanto mais eu tenho que me haver com o meu narcisismo, com o narcisismo do outro, e com a diferença que se estabelece ali. Não, essa questão do trem, ela é muito importante, porque ela vai se radicalizando também para a comunicação, né? Então, se as cartas antes iam de navio, demorava meses para chegar, ou viajava de carroça por dentro do território, você tinha uma relação de comunicar com alguém que estava longe, naquele lugar da espera, você tinha uma atenção para aquilo que você ia escrever para alguém, cada palavra contava, né? Cada palavra era importante. O papel de carta. O papel de carta, ele tinha um lugar de uma impressão de muita coisa, porque aquele papel viajaria muito para chegar na pessoa que você desejava. A distância era muito longa. E a partir do trem, essa distância diminui. A partir da rádio, essa distância diminui. A partir do avião, essa distância diminui. E aí cada um começa a ter o seu próprio carro e dirigir o seu próprio carro, a distância diminui. E aí a gente vai ver um movimento de globalização, aí chega a televisão, aí chega a internet. Ou seja, quando a gente fala a modernidade acelerou o tempo, o que a gente quer dizer? E encurtou o espaço. Você chega em lugares longe muito mais rápido. Né? E o que isso transforma do ponto de vista da identificação? Um processo de globalização. Grandes movimentos migratórios.
né? Grandes movimentos migratórios. Um movimento migratório diferente, que é um movimento por desejo também. Porque a gente tem uma relação de migração muito antiga, mas era mais por necessidade. Falta alguma coisa, tem alguma guerra, tem algum problema. Mas isso ainda está posto. Não, isso ainda está posto. Mas agora também tem, se a gente pega, né, o sonho também da Europa. É um monte de influência, né? Teve uma migração gigantesca para Portugal, por exemplo, porque virou um mercado de influencer, de pessoas que moram fora, que vendem como é morar fora e como a vida é melhor, e várias pessoas acabaram migrando por conta disso, né? Que é dentro do discurso da identificação também. Ou seja, né, às vezes você está ali na sua cidadezinha, eu sou de Manhuaçu, né, vivendo aquela vida pacata, aquela cidade evangélica homofóbica, e eu me identificava muito mais com outros lugares, né? E eu estou usando uma blusa de Pokémon. A gente tinha combinado, a gente vinha com coisa de identificação. Aí a Raíssa veio assim, bem capricorniana, e eu vinha assim igual um... Eu ia vir com uma blusa da Taylor Swift, mas aí a minha saia não ficou... Não, a minha saia não ficou pronta, aí eu falei assim, eu igual quando o Renan fala, você só posta stories quando você tá com cabelo bonito. Eu falei assim, é claro. E eu tô igual o Sérgio Malandro, mas tudo bem. Ninguém vai me levar a sério. Mas essa ideia, né, eu fui uma criança que consumia muita coisa japonesa, por exemplo, então em algum limite eu estava me identificando muito mais com anime, Dragon Ball, Pokémon, do que com as pessoas que estavam ali no meu entorno. É claro que a cultura do Pokémon hoje é a cultura mainstream das crianças, né, mas no início ali na minha época eram poucos, até que chegou a pitulinha do Guaraná, que a gente colecionava Pokémon, aí virou febre, aí eu não fui diferentão mais. Mas, enfim... Mas essa ideia da globalização, do tipo de coisa que se consome, te permite acessar outros universos e fazer novos processos de identificação. A questão é, isso está em excesso. Então, o sujeito da pós-modernidade, se o do feudalismo era aquele sujeito encantado, poroso, se do iluminismo era um sujeito indiviso, se da sociologia é um sujeito social, relacional, o da pós-modernidade é uma identidade fragmentada, necessariamente fragmentada. E em certa medida a gente é fragmentado, todo mundo tem o seu núcleo ali fragmentado. Eu acho que o que me chama a atenção é de uma dissolução do nosso próprio eu, porque, igual você falou, a identificação ela é muito importante. A gente estava conversando antes, até de um podcast que eu vi essa semana, que um cara, né, ele fala que isso é um fenômeno comum, que é a migração, né, o êxodo rural das gays do interior que vão para São Paulo. E aí volta com essa malinha rosa assim. Volta com essa malinha rosa na Hannah Montana, voltando para o interior. Por quê? O que é São Paulo? O que é uma grande metrópole? É um lugar que tem muita gente, tem muita diversidade, e a diversidade ela não é olhada com horror. Porque dependendo da forma como você se veste, como você vai para uma cidade do interior, bicha, guerreira você, porque todo mundo vai olhar. Então São Paulo tem esse vislumbre que é do que pode ser vivido ali, né, do que outras experiências podem ser aceitas e você não vai sofrer um tanto de violência. E ele estava falando que ele era, né, a bicha lá de Piracicaba e que foi para São Paulo e que, né, em São Paulo viveu ali, se realizou, mas que por um certo momento ele teve que se desidentificar com o que era esse menino de Piracicaba, porque ele se tornou muito blasé pelo meio que ele estava, né? E que agora, aos 40 anos, né, ele falando assim, agora eu sou muito mais um menino de Piracicaba do que eu fui quando eu cheguei. Se a gente para poder pensar, o que ele também está querendo dizer com aquilo? Eu parei de negar certas identificações que me formaram, porque eu consigo agora, a partir de outras identificações e de ser aceito em outros espaços, eu consigo sustentar muito mais essa porosidade e essa falta de coerência que tem também na formação de um sujeito, que dá pra ser a bicha de São Paulo e o menino de Piracicaba ao mesmo tempo. E eu acho que isso também bancar as ambivalências do ser, né? E bancar a falta, bancar os buracos, né? Porque, num certo sentido, me parece que essa identificação total do você salvou minha vida com a sua música, ela não comporta buraco. Não. Ela não comporta ambivalência. Ou seja, é uma busca de alguma coisa, é quase religioso nesse sentido. É religioso. Você pega o discurso político hoje em dia, ele é religioso. O discurso de fã, ele é um discurso religioso. Que não pode errar.
E se erra, eu arrumo uma desculpa para poder fundamentar e estarei com ela no final. Você não sabe o que ela passou. Você não sabe o que ela passou. Então, eu sei. Você não sabe o que ela passou. Eu acho que a gente fala, no fundo, de que continua sendo um discurso muito religioso. É um discurso religioso, a gente pensa, na própria psicanálise. Dentro da psicanálise, se a gente vê a forma como várias pessoas lidam com a teoria... É o episódio com a Jéssica. É uma forma religiosa. Porque eu não consigo sustentar falar mal do Freud. Falou mal do pai da psicanálise. Não pode. Né? Isso não é a verdadeira psicanálise. Peraí. Que relação de identificação a gente está estabelecendo com as coisas, que é como se o nosso eu ficasse colado. Se a gente leva isso para os transtornos mentais hoje em dia, né? Tem a tribo do TDAH. Esse é real, um perfil no Twitter com mais de 1 milhão de seguidores. Se eu faço uma crítica ao TDAH... Eu estou criticando necessariamente a pessoa. Eu estou criticando necessariamente aquele sujeito. Por quê? Está colado. Aquilo ali está colado. Então, não é que ela está criticando o excesso de patologização. Não, ela está me criticando. Porque o meu eu, ele está colado naquilo ali. Então, é nesse sentido que, num certo momento, a identificação é muito importante, mas também o quanto está colando demais. É um processo de defesa também, né? Não, total. O diagnóstico chega primeiro, então a pessoa coloca na bio dela do Instagram, autista. O que você quer dizer com isso? Se a primeira coisa que você quer comunicar sobre você é isso, e que você tirou o autismo? Sobra o quê? O que sobra? E a gente faz muito isso, a gente estava conversando isso também hoje, com produção. Eu coloco lá antropólogo, psicanalista, pesquisador. Você tira isso o quê? Eu tenho o filho da minha mãe, né? Vou ter que lidar com isso. Mas é justamente. Volta pro medieval. Porque, gente, a gente tá falando de defesa o tempo inteiro. Do que do próprio eu não é possível suportar. Às vezes é mais fácil colocar vários títulos acadêmicos do ter que lidar. Eu sou a Raíssa, eu sou a filha da minha mãe. Um trecho que eu levei da minha analista uma vez, que foi que eu estava pensando, né, no meu tema de doutorado. E é engraçado porque meu pai tá aqui, eu acho que ele não sabe disso. Mas eu estava falando do meu tema de doutorado. E aí ela pegou e falou assim: eu quero estudar a relação pós-narcísica de ódio entre mãe e filho, uma relação necessária para que você possa se constituir enquanto sujeito. E aí ela pegou e falou assim: você está usando o que seu pai te deu, que é a intelectualidade, para tentar entender sua mãe. Eu falei assim: chega, por favor, pare. Aí eu não quero saber. Chegou na defesa assim, nesse ponto que a intelectualidade também é uma forma de defesa. Total. É uma maneira de eu tentar entender algo que sentimentalmente o meu corpo não consegue suportar. Né? É a neurose obsessiva. Porque você vê uma pessoa histérica com sapato de pompom também tem registros obsessivos, graças a Deus. Mas às vezes é isso, porque que é importante o processo de tradução e volta para um lugar da função materna, né? Que você começa a dar algum nome para essa sensação. Gente, é desesperador demais ser só sensação. Você dá nome, dá contorno, dá borda, que até um momento que a pessoa também pode se desidentificar com isso para criar também suas próprias identificações a partir desses nomes. Mas, em primeiro lugar, algum lugar para ancorar, descer a âncora, parar o barco. O nome é um processo de identificação que a gente tem. É isso. E que ele é um processo de ancoramento. Você nasce recebendo um nome. Aquele nome diz de você antes de você nascer. E um sobrenome que diz da sua família. Exatamente. Continuidade. E aí, às vezes, é um processo, se a gente pega, né, a população trans, de você conseguir se desidentificar daquilo tudo que foi enfiado goela abaixo. O seu nome, às vezes o seu sobrenome, porque diz de uma família que te abandonou. Então, o quanto também é necessário você suportar desinvestir. E o desidentificar, no certo sentido, é isso, né? É você se ver à deriva, baixar uma âncora e falar, calma aí, vou recalcular uma rota aqui. Né? Ver algum contorno, acho que ali tem alguma ilha, e se dá alguma direção. Mas também se permite experimentando. Mas eu acho que quando a gente pensa na personalidade, é esse espaço.
Entre o eu e o outro. Esse espaço entre uma ilha e outra. Esse espaço que eu consigo transitar e que eu não estou ancorado. Mas que você cria pontes também. Então, identidade alguma. Uhum. E é muito interessante, né? Porque voltando para o feudalismo, quando a gente está falando de feudalismo e essas primeiras sociedades antes da sociedade moderna, a gente tende a falar muito sobre ancestralidade, continuidade, tradição. E a modernidade tende a se opor à tradição. Ou seja, quando a gente vê, por exemplo, um manifesto futurista do Marinetti no início do século passado, em que ele vai falar contra a tradição, a favor do aceleramento do tempo, fazendo uma homenagem ao trem, boa parte do que ele está colocando ali para que pensar no passado? O que eu quero é ruptura. Uhum. E quando o movimento da modernidade, da fragmentação de sujeitos, que o Bauman vai colocar nessa ideia de liquidez, né? Ele vai pegar tudo que é sólido esse desmanche do Marx para poder pensar que a modernidade mesmo, não existe pós-modernidade. A modernidade mesmo é a capacidade de derretimento dos sólidos em líquidos, que as instituições estão se liquefando, que as relações estão se liquefando, que o tempo está se tornando líquido, enfim, tudo está se tornando líquido para ele. Mas o que ele quer dizer com isso é uma fragilidade muito grande dessa identificação, porque todos me opondo tanta tradição e ancestralidade que tudo é ruptura. Uhum. Então não se constrói nada, porque aquilo que vai colocando um sobre o outro vira líquido e desce, né? Então é uma dificuldade muito grande de ter, de fato, a tal da âncora para poder recalcular a rota. Uhum. Né? Essa materialidade da âncora ela é muito mais difícil no contemporâneo. Uhum. Né? Uhum. Eu sempre penso, eu volto, né, claro, para o narcisismo, que é o que eu estudei mais até então. Quando a gente pensa, né, nessa construção narcísica, que é a construção do nosso eu, ela é muito necessária. E aí eu volto para aquele ponto que as pessoas hoje batem muito no narcisismo, e eu entendo que a gente é egoísta, né, tem aos montes, ainda mais exibicionista em rede social, mas em que ponto eu preciso ter sido muito investido para conseguir sustentar essa ponte? Porque aí a gente está falando de energia. Para eu conseguir sustentar um eu desejo, eu quero, eu tenho que ter sido muito investido por um outro. Eu tenho que ter muito outro dentro de mim. E também, inclusive, para eu conseguir romper com esse outro e virar um eu. Ou seja, estar à deriva é lidar com desamparo. Sim. Então, o tempo todo, né? E conseguir lidar com o desamparo, que aí os lacanianos, né, às vezes vão colocar, lidar com a falta, é lidar em certa medida com esse processo de não ter uma idealização te seguindo ali, sendo o seu norte. Você conseguir se definir em certa medida, você conseguir dizer de você para além das palavras do outro. Então a música da Taylor Swift traduz certos sentimentos meus. Mas o interessante talvez seja, a partir disso, o que eu consigo dizer sobre mim. Quais as palavras que você coloca? Quais as palavras eu consigo dizer, eu consigo falar para que eu construa algo que é meu. Claro que a partir dela, né? Essa identificação projetiva, ela vai abarcar certa angústia. Mas se eu só consigo me manifestar a partir disso, o que eu sou para além da Taylor Swift? E pensar que o processo de tradução, né, você tem que ter algum sentimento mais ou menos traduzido por uma letra de uma música, ou um filme que você viu, ou uma peça de teatro, ou um livro que você leu, sempre perde alguma coisa, né? Uma tradução não se traduz saudade. O brasileiro adora falar isso, né? Mas aparentemente isso é mentira, né? A mangueira. Eu não sei me aprofundar nisso, não, aparentemente é mentira. Não, eu não sei também, mas eu penso sempre na Mangueira, do Nelson Rodrigues, né? Que Mangueira lembra a casa da avó, e se você traduz para outra língua não vai ter esse significado afetivo. É isso, é exatamente isso. Então todo o processo de tradução se perde alguma coisa. Então essa identificação que você está fazendo via a palavra do outro é um processo de tradução que tem algo que está sendo perdido aí. Então, quando você não der aí os seus próprios contornos, né? E no fundo, quando a gente fala dessas primeiras figuras, né, que a gente está colocando ali ou o líder da massa, ou a diva pop, enfim, a gente também está falando, talvez, dessas primeiras identificações. Então, do quanto é preciso conseguir romper com esses cuidadores
para que se crie uma relação real, né? Porque quando a gente fala de um rompimento e a gente fala de ideal, a gente fala de um ideal que existe sobre essa criança, que tem um nome e que ela vai vai realizar tudo que eu não pude realizar na minha vida. Então, ou ela vai ser igual a mim, eu sou médica, eu vou ter um filho médico, ou eu não pude estudar e aquela criança vai estudar tudo que eu não pude. A criança nem nasceu, ela já está na aula de inglês, né? E aí você precisa... escola bilíngue, tempo integral, natação, piano, violoncelo. E aí assim, isso é normal, gente. Ter filho, não há nada mais narcísico do que ter filho. Esse papo, eu quero popular o mundo, não existe. Elon Musk. O Elon Musk. Não, você tem filho porque você quer refazer o seu narcisismo de alguma maneira e aquela pessoa está cumprindo aquela função. Ok, isso aí faz parte do jogo. A questão é o quanto você precisa desinvestir, né, olhar para aquela criança real, e aquela criança real, porque a gente esquece que é um processo relacional. É isso. Aquela criança real conseguir olhar para aqueles cuidadores e ver que eles também estão vivendo pela primeira vez, né? Porque a gente mexe muito o cacete nos pais, mas o quanto esses filhos conseguem enxergar os furos nos pais. A minha mãe, ela é super heroína. Isso diz de uma idealização muito grande, né? Isso diz de um movimento também narcísico do próprio sujeito. E aí você vê que quando não se rompe com isso, é muito aquela relação dos ídolos também, né? Teve aquela época a fada sensata, que ela nunca erra. E aí aquela busca por um registro daquele sujeito que nunca vai errar. E aí a Taylor Swift, ela não pode errar, a Beyoncé, ela não pode errar, né? A minha autora preferida, ela não pode errar, porque eu não consigo suportar a diferença e eu não consigo suportar o furo do outro. A gente está falando disso, de uma relação ainda bem parental, de como essas figuras, elas não conseguem romper com os próprios cuidadores. Mas é só pela diferença também que a gente consegue se reposicionar no mundo. Sim. É só pela diferença que você consegue pensar, existem outras possibilidades de ser. Quando eu fiz campo, por exemplo, com prostituição trans no mestrado, uma das minhas interlocutoras falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela percebeu que ela era trans vendo o Silvio Santos trazendo um monte de mulher trans para o programa. Então ela via aquelas mulheres na TV e falava, caraca, eu sou isso também. Ou seja, foi um espaço na TV, quando ela era criança, que fez com que alguma ideia, uma possibilidade, se haver com a diferença, se haver também com outras versões de você, que às vezes você nem sabe ainda que está posta, que pode aparecer. Né? É o processo de identificação, essa parte que é necessária, que eu sou aquilo ali, agora tem nome. Tem nome. Tem nome de forma. Mas aí esse é o problema, porque quando você entra no universo psicopatológico do contemporâneo, vira autista na bio. Né? Então qual que é a justa medida? Eu não sei se ela existe, né? E eu não sei o quanto também pensando, né? Pensando agora, ao vivo, o quanto esse lugar do autismo, né? Colocar na bio autista, colocar na bio TDAH, tribo TDAH, não diz de uma dificuldade desse sujeito de conseguir suportar. Ele não consegue suportar algo para além disso. Esse eu está muito fragmentado. Está fragilizado. O quanto essa criança, né, pensando nesse investimento, não teve registro narcísico o suficiente que ela precisa colar em qualquer discurso para ela conseguir se sustentar. E aí o trabalho do analista nesse sentido é um trabalho narcísico. Hoje eu sinto, claro, puxando muito para o meu lado, porque tem muitos analistas que falam, a clínica do Édipo, não sei o quê. Eu acho que a clínica ela é narcísica, muito. Porque muito do processo é de você investir naquele paciente. Investir no sentido de conseguir dar palavra, isso. Esse lugar materno, mas no sentido de conseguir investir arqueológico quase, né? Conseguir investir naquele eu de alguma maneira que seja possível que ele deseje algo para si mesmo, para além do que desejaram para ele. Porque muito também, né, a gente escuta hoje em dia, é uma vida que os sujeitos têm que foi desejada por quem cuidou deles. Isso é assujeitamento. E a dificuldade de bancar o próprio desejo, né? Às vezes acontece isso, a pessoa fala, queria tanto fazer não sei o quê, e começa a colocar todos os empecilhos, né? Aí você pergunta, por que você não faz?
Aí passa um tempo, a pessoa vem, passou na outra sessão e fala, eu fiz aquilo que você me pediu para eu fazer. Você não te pedi nada. Né? Você lança uma pergunta, mas aquilo a pessoa assume como... Que aí passa uma relação de autoridade, do suposto saber, né? Então ela assume o desejo a partir do outro, que foi feito só uma pergunta, né? Ou seja, uma fragilidade ainda para poder perceber o próprio desejo e bancar também. Isso, né? E é por isso, né? Que se responsabilizar, que eu acho que essa é a mais... Eu acho que é a outra etapa do bancar. É o se responsabilizar por aquilo que você vai perder, assumindo o risco que é aquilo que você quer. E se perde muita coisa, né? Às vezes, principalmente no discurso da neurose obsessiva, é uma dificuldade em movimentar porque eu posso perder. E aí, como é que eu movimento, né, se eu tenho possibilidade de perder, inclusive... esses ideais que colocaram e que eu tô completamente identificado com aqueles ideais que os meus pais disseram sobre mim. Então, conseguir também suportar perder esse olhar do outro, que é um olhar de totalidade. Né? Esse olhar de que, uma família de médicos, né? Então, meu filho ele vai ser neurocirurgião, que ainda é a raça mais insuportável. É conseguir... suportar e falar assim, tá, eu não vou ser. E o que vai vir de consequência? Porque vai vir. Vai vir a consequência. Né? Então, mas isso diz de você. Porque se você vira um neurocirurgião e você faz tudo que disseram pra você fazer, você tá vivendo a partir da idealização do outro. Então é preciso, eu acho, conseguir romper com esse lugar para que se consiga produzir algo próprio. Desidentifique-se. Não seja você mesmo. Pelo menos inicialmente. Porque... Se você é uma pessoa adulta, né? A criança precisa da identificação. Não, a criança... A gente está falando dos neuróticos adultos aqui. Ainda não registro da neurose, porque a psicose seria uma outra coisa. Mas... E aí, só para poder a gente, né, fechar, pelo menos agora, antes da gente conversar com vocês, trazendo para a cultura pop, que foi a proposta aqui desse podcast... como é que a cultura pop, os influencers, isso tudo que a gente consome hoje em dia tem esse quê de uma identificação, né? Porque aquilo lá, eu, de alguma forma, né? As influencers que eu sigo, elas têm a ver comigo, mas também tem uma ideia projetiva, narcísica, do que eu queria ser, do que eu quero me tornar. Exatamente. Da vida que eu acho que é boa. E que, no fundo, gente, a grama do vizinho, ela é artificial. Às vezes ela, né, a gente está achando que ela é mais verde, mas ela só é artificial. Mas é daquilo, sempre, né, volto no narcisismo, de eu projetar que é a vida do outro. Então eu estou consumindo porque, eu sou uma clean girl, agora tá na moda, né? Que é aquilo, você acorda, você quase não passa maquiagem, você toma 27 vitaminas, o seu matcha, você vai fazer o yoga, que é o ápice de uma vida muito saudável. O que se espera nesse ápice de uma vida saudável? Uma satisfação que não vai vir. É a satisfação de ser único. De ser... A questão aqui a gente é relacional. Nós somos irmãos, filhos, pais, amigos, professores, alunos. Somos sujeitos completamente diferentes, dependendo desse lugar. E que tem angústia. E angustiado e neurótico. É angustiado. Então, o quanto é esse consumo nas redes sociais, que todo mundo faz, né? Não vou ser hipócrita aqui e falar assim, vamos sair da rede social, viver no meio do mato. Isso não é para todo mundo. Porque aí você tem que lidar muito com você mesmo. Eu não sei se eu consigo. Né? Quando eu fico muito comigo mesmo, vai virando aquela coisa meio angustiante, que às vezes eu preciso do objeto do lado de fora para me distrair. Então, por favor, me dê um TikTok que eu fico scrollando aquilo ali, que a minha libido, ela tá totalmente voltada para um outro lugar. Você vê no 300 pessoas comprando body splash da Virgínia que fede. Aí você fica, por que outra pessoa tá comprando essa porra? A mulher fica milionária com trem fedorento. Mas ela tá. Identificação. Uma porra, mano. Mas mas a Virgínia, ela ainda representa algo que é do sonho da classe média, igual a Britney Spears, volta referências. A Britney Spears representa o sonho americano. Se você pega, eu li a biografia de Britney, muito sofrida. Mas o que Britney representa? O sonho americano. Porque ela ia a show de talentos, muito novinha, a mãe dela levava aquilo da criança toda empequetada e que enriqueceu
virou um objeto sexual para vários homens e ficou riquíssima. É aquilo do sonho americano construído. O que é a Virgínia? Virgínia é americana, fiquei sabendo disso porque minha irmã de 11 anos consome Virgínia, gente, tudo de ruim. E aí, Virgínia nasceu em Governador Valadares. Na verdade, ela é americana, mas veio de Governador Valadares, que é a cidade que mais exporta do Brasil, mais exporta brasileiro para os Estados Unidos. Foi pro agro, casou com um cara ali e ela se fez na internet. Ela não vem de uma família rica. Caralho. Então é aquela coisa que essa pessoa, ela construiu isso tudo à base da internet. Se ela pode, eu também posso. A identificação. Se ela consegue, eu também consigo. Então eu vou consumir, eu vou fazer igual. E aí é aquela fórmula de marketing, né? Faça isso que você vai viralizar. É vendendo forma de identificação, porque aquela pessoa fez. E eu quero ter aquela satisfação que eu acho que aquela pessoa tem. Ela tem dinheiro, a gente vive num país miserável. Então, quanto representa essas figuras de Britney Spears, a própria Taylor Swift, querendo ou não, né? Sim. Mas a Virgínia, esses influencers, principalmente, porque é do nicho que atinge. Né? Eu fiquei pensando, a partir do que você estava falando da Virgínia, eu viajei. Eu vou falar com você. Eu estava pensando sobre identitarismo, né? Identitarismo político. Eu acho que hoje a esquerda também comprou um pouco essa pauta que a direita lança muito sobre a esquerda, do identitarismo político, que é ficar falando assim, tudo agora é identitário. Tudo agora é identitário. E aí isso passa um pouco pela questão da identificação, que eu penso essa questão assim em dois planos que são um pouco ambivalentes. Assim. Em primeiro lugar, eu acho que existe um movimento, que é um movimento do Estado, de cultural, de jogar na pecha dos sujeitos o que ele deve ser. A pessoa não tem o direito de escolher o que ela vai ser. Tá? Você é favelado, necessariamente você é uma pessoa ruim, blá, blá. Então você tem uma dimensão que vai passar por território, que vai passar por raça, que vai passar por gênero, que vai passar por classe, que vai ditar quem você vai ser, como você vai ser percebido pelo outro. Mesmo que você reivindique um lugar de si, nessa relação dialógica com a sociedade, o outro acaba imperando um pouco assim, como você vai ser tratado, pelo menos, nesse sentido. Então, os grupos sociais eles vão se montando e se fazendo a partir de pautas de reivindicação. Então, você vai pensando assim, identidade de gênero, né, grupos LGBTs, movimento negro, feminismos, vários tipos de feminismo, que vão se colocando a partir de uma determinada identidade, reivindicar serem sujeitos que necessitam de uma representação frente a esse grande outro que aqui eu estou colocando, que é o Estado. Sim, sim. Então, de um lado, você tem alguém que diz quem você deve ser, que é o Estado, a cultura, e as tradições, as normas e as leis, e de um outro, movimentos sociais que vão reivindicar um determinado lugar frente a esse outro. Só que aí chega a determinadas certas situações, isso é um assunto meio belicoso, mas eu ainda está no universo da identificação. É porque você falou da questão de querer ser a Virgínia e tomar lugar de classe, eu fiquei viajando nisso um pouco. E também estou pensando, isso aqui é um vivaço, hein, gente, arriscado. Mas eu fiquei pensando num caso que aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 90, que foi quando o Bush, que lá eles escolhem a galera da Suprema Corte, igual aqui, né? Foi o tema que escolheu o Xandão, by the way, não foi nem o Lula, né? Lula. E o Bush queria colocar um cara no Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, na corte, que era conservador, só que era um homem negro. Então, qual que era a estratégia do Bush? Em 1991, mais ou menos, o movimento negro da esquerda vai me apoiar, porque é um homem negro, e a galera da direita vai apoiar essa decisão, vai ser uma decisão popular, porque ele é conservador. Passou-se um tempo, esse cara, mesma coisa que aconteceu com o Silvio de Almeida, caso de assédio sexual. E aí, no caso, não foi nem uma outra ministra, que é a Aniele Franco, foi a secretária dele, que é uma pessoa menor, assim. Então, os movimentos sociais começaram a se dividir. Parte do movimento negro falou, não, mas ele é negro e a gente tem que ver se daqui... Aí parte do movimento feminista falou, não, mas é assédio sexual. Aí o movimento LGBT, que é sempre simpático aos outros movimentos sociais, ficou um pouco dividido. E aí é menos para poder dizer se cometeu ou não assédio social, mas para falar como que o processo de identidade, e aí quando de um mesmo lugar que
politicamente, é interessante a gente falar sobre políticas de reconhecimento e tudo mais, porque é óbvio, né, a gente tem que falar mesmo. De um outro, quando a gente tem esse tipo de situação, fica muito zoneado como que a gente vai tratá-la. Né? E aí, de um certo lugar, assim, perde a possibilidade de apreciar a situação por outra lente, que não, senão pela lente da identidade. E aí o que você pensa sobre aquilo? Porque tem aquele meme do Twitter, você falou, gente, a referência é um negócio complicado, né? Eu vou direto pro Twitter. Que é aquele meme que, eu não sei quem foi cancelado alguma vez, que foi, não, mas ele é homem. Não, mas é um homem negro. Não, mas é um homem gay. Não, mas é de direita. Mas ele é de direita. E aí vai aquilo, né? Um pro lado, o outro pro outro, e aí é meio que aquilo. Gente, o que a gente pensa a respeito disso? Em certo sentido, o movimento social ele é muito importante porque a gente não combate nada com individualidade. Mas em que medida eu também não olho para esse caso e eu não escuto o que as outras pessoas estão falando sobre aquilo. Eu olho e falo assim, tá, mas diante do que eu sei, das informações que eu tenho, o que eu penso a respeito? Porque isso traz um certo essencialismo, né? Se você é aqui desse grupo, necessariamente... Ou seja, você combate o essencialismo que vem de cima para baixo, criando outros essencialismos. Né? E aí perde-se a possibilidade de você ser... construir alguma coisa sua. Em múltiplo. Né? E aquilo de aceitar também a própria incoerência. Em algum sentido. Porque, eu sigo, né, um posicionamento de vida, mas às vezes eu falo umas coisas que eu me assusto comigo mesmo, que eu falo assim, gente, isso aqui saiu de dentro de mim. Nossa, até bati no microfone. Assim, isso aqui saiu de dentro de mim. Isso também diz de mim. Isso também sou eu. Né? Teve um dia que eu pensei um negócio e falei assim, gente, eu me senti a própria Damares. Eu falei assim, puta merda. Claro que eu vou rever, obviamente, né? Mas assim, isso sou eu também. E aí o quanto a gente não suporta essa parte nossa que não diz do que a gente queria ser, diz do que a gente que é mais podre do que a gente queria ser. Ou seja, aí quando você identifica com um ídolo que não falha, você também não falha. Você não tem que se haver também com as próprias inconsistências, incoerências. Porque fica buscando coerência em tudo, né? É um excesso de coerência que é impossível diante da complexidade humana, né? Eu que gosto muito de fofoca de autor, a gente fica lendo a baixaria que é a psicanálise, né? Que no final é uma grande baixaria revista Caras. Que é gente metendo o olho na cara do outro, falando mal do outro. Aí a gente fala assim, nossa, fui dar uma aula, eu falei assim, se a gente lê as atas das cartas psicanalíticas, as atas das reuniões psicanalíticas até 1910, e a gente tem tudo isso registrado de uma forma muito minuciosa, a gente fica horrorizado com o que aqueles caras falavam. Gente, e se a gente está num bar e a pessoa está gravando tudo que a gente fala, e isso é lido 100 anos depois? E se pegar a nossa conversa de WhatsApp? Não estou passando mão na cabeça desses caras que era um clube do Bolinha, um lugar que os outros fumavam tanto que você não conseguia ver a cara do companheiro. Era esse nível. Mas assim, pra gente também poder pensar o quanto de coerência que a gente acha que a gente tem. Porque senão o narciso é sempre o outro. O transtorno de personalidade ninguém coloca na bio do Instagram. Ninguém coloca que é psicótico. O narcisista ele é sempre o outro. Gente, e a própria incoerência? E a própria relação com a diferença? Eu acho que é isso. Eu ia falar, a gente pensou para hoje e a gente queria saber se alguém tem alguma questão para falar. Se alguém quer pontuar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Falou nada a ver o que vocês falaram aí. Mas como a gente disse no início, não era uma aula, né? Era mais uma... É que a gente fica igual conversa com madre. Só que agora a gente resolveu publicizar isso. A gente coloca pra gravar e começa. Acabou. É isso. Aí chega no tempo, já deu tempo, é isso aí que vai ter pra hoje. Quase um corte lacaniano. Alguém quer falar alguma coisa? Primeiro eu queria agradecer pela aula. Sempre um prazer escutar a Raíssa e o Oswaldo. Eles que convivem um pouco mais comigo sabem que eu não tenho compromisso amoroso nenhum com a cena. No dia que me for conveniente, pego minhas coisas e vou embora. E por isso eu acho ela uma das maiores pesquisadoras de psicanálise, porque eu tenho um apaixonamento, ela não tem. Não, sério. É uma verdadeira pesquisadora. Não estou interessada no Freud, se acabar hoje a psicanálise, inclusive. Um beijo, um abraço. Foi bom enquanto durou. Mas, assim, pois é, são objetos. Meu compromisso é filosófico.
Mas, assim, eu acho que vocês fizeram uma revisão, assim, muito interessante também da psicologia freudiana, assim, dos fundamentos da coisa. Eu acho que, assim, esse é um podcast que é uma verdadeira aula sobre como é que você pode pensar uma teoria psicodinâmica. Não só do ponto de vista da constituição psíquica, mas também da psicopatologia. Mas, assim, coisas que vocês falaram foram propostas ainda, sei lá, em 1890. Toda essa coisa da identificação, da constituição do eu, etc. e tal, são coisas que remontam ao final ali do século XIX. E me chama muito a atenção essa ênfase, o tempo todo na fala de vocês, dessa defesa muito intensificada, né? Que é justamente essa identificação que não pode ser protestada, porque esse contexto o fragmenta ainda mais do que ele sofre. Uma grande boa. O que vocês conseguem saber agora que torna isso tão intensificado? Porque a defesa já se fala há bastante tempo. Mas eu queria saber o que vocês pensam em relação aos tempos de hoje, o que mudou do ponto de vista da cultura. Assim, é uma pergunta muito genuína, porque eu sempre aprendo isso com vocês. Vocês sabem que eu tenho uma tendência a ficar bem dentro da teoria, e se eu puder, eu nunca saio de lá. Mas, se hoje, em 2024, chegando quase em dezembro, beirando 2025, vocês falam dessa defesa intensificada, e já se diz isso desde o final do século XIX? Olha, eu não sei se eu tenho... Você falando, me veio algumas coisas em relação a uma pira que eu tenho, que é uma grande pira, sem muita fundamentação teórica, é o que eu penso em relação ao narcisismo, que eu acho que mudou. Porque quando o Freud fala, né, em 1914... de um investimento narcísico, né, necessário ali e tal, e ele fala da sua majestade o bebê. Que a criança ela é investida, a criança ela é tudo. É aquilo, antes de eu nascer eu tinha todas as potencialidades do mundo e tal. Eu acho que isso diz de um recorte de classe muito absurdo. A gente só fala de sua majestade um bebê num recorte de classe média. Então eu fico pensando nos outros registros narcísicos, uma coisa que a gente até começou no episódio da Ana, quando a gente tem muitos lugares de cuidado e a gente não tem uma constância objetal. Porque a infância, por exemplo, quando a gente veio falando de uma amiga que estudou 3 comunidades diferentes no Rio de Janeiro, chama Figuras da Causação, o trabalho dela, antropológico, e eu não lembro dos 3, um é o Morro da Mineira, eu não lembro dos outros 2. E ela estuda dois movimentos super interessantes. O primeiro é a violência policial nessas comunidades e o que isso interfere em termos de trabalho para as mulheres que vão cuidar de seus filhos, né? E uma outra é como que essas creches das favelas, elas recebem essas crianças. Então tem uma lógica. As creches, elas preferem não, é uma palavra ruim, mas elas acabam escolhendo as novinhas, os filhos das novinhas, mais do que os filhos das mulheres mais velhas, por uma questão legislativa. As novinhas têm prioridade na creche. Então as mulheres mais velhas começam a rivalizar com as novinhas que têm filho cedo, falam, não teve filho na hora certa, ainda tenho o privilégio de ter creche, eu não tenho como ter meu filho na creche, eu preciso trabalhar, meu marido me abandonou, meu marido morreu na violência policial. Então tem um caos muito grande que essa criança, ela vai ficar na casa da vizinha, e essa vizinha começa a ganhar dinheiro para poder cuidar das crianças da rua, que vira a tia da rua. Mas quem cuida de verdade é a filha da tia da rua, que tem 10 anos de idade, que vai cuidar das crianças de 5 anos de idade. Ou seja, uma circulação dessas crianças que vai passar desde os universos institucionais da creche até os universos institucionais da escola, pelas casas das tias. Então, uma criança que está completamente... Isso é uma marca do contemporâneo muito grande, né? Claro que isso já tem... É uma questão do século... vai se construindo ao longo do século XX, mas está marcadamente no contemporâneo. São crianças que estão postas em lugares diferentes o tempo todo, que as constituem nessas funções paternas e maternas o tempo todo de uma forma mais fragmentada. Então não é uma sua majestade o bebê. Não, e aí a minha questão é justamente como é formado essa questão de identidade, essa questão do eu dessas crianças. A gente, né, tem algumas pessoas que foram para alguns caminhos, a própria Ana Freud, né, quando ela pensa, isso ainda seguindo o caminho do Freud, quando ela pensa as crianças ali no pós-guerra, né, que perderam muitos pais e foram criados em orfanatos, ela vai elaborar algo ali a respeito, mas eu ainda vou além e trago para a realidade brasileira. E seria muito fácil falar que a resolução, né, porque isso impacta. Porque quando a gente pensa, né, que não tem uma constância objetal,
quem que está transmitindo a palavra para essas crianças? Quem que está investindo nelas? A gente tem esse lugar muito fragmentado. E aí a gente tem muito espaço, eu penso de uma forma muito visual no psiquismo. A gente tem muito espaço nesse psiquismo e a gente tem muita demanda de consumo e de internet que preenche esses espaços. Então, em que lugar essas influências, estou falando de criança pequena que consome isso, entra num lugar de identificação? Porque se entrou, tem um espaço. E aí, a resolução disso, obviamente, seria muito simplista falar assim, não, mas tem que resolver, tem que ter uma pessoa dentro de casa. Não, porque eu não acho que é uma pessoa que cumpre essa função. Mas em que sentido, talvez, possa existir um amparo estatal, de algum tipo de investimento para que possa consolidar um pouco mais esse psiquismo, porque a gente está vendo muito psiquismo fragmentado. Até na clínica, a clínica do narcisismo, justamente porque os psiquismos eles estão muito fragmentados, você tem que investir muito no analisando para que ele possa ser capaz de desejar alguma coisa para si mesmo. Então, como é que a gente pode, porque se a gente pensa isso só no sentido individual, a gente está molhando uma planta só, sendo que tem um jardim inteiro, né? Em que sentido a gente consegue pensar isso hoje em dia no impacto de como a gente cria essas crianças? De como a gente consegue pensar não só teoricamente, mas numa questão de cuidado mesmo. Como é que se investe nessas crianças? Em que lugar? E aí a gente vai até para a discussão, por exemplo, do aborto. Se a gente está indo cada vez mais para uma sociedade que fala, né, no Brasil, tenha um filho a qualquer custo, você acha que isso não impacta o narcisismo daquela criança? Ela não tem registro de desejo. Ela vem a qualquer custo. Ela vem a qualquer custo. Essa é a sociedade que a gente está caminhando. Mas ela pode ser adotada. Aí a gente está falando ainda de um registro de uma criança branca, né? Porque a gente pensa em uma criança negra. E se ela for o narcisismo dessas pessoas que vão adotar? Se ela vem uma criança trans ou viada, aí já não querem mais. Né? Então eu acho que... eu não sei se eu consegui te responder. Eu acho que não. Mas a linha de pensamento que eu tenho ido é que não acontece mais da mesma maneira que o Freud disse em 1914. A gente tem algo muito mais fragmentado. O que ele teve um ponto ali, no sentido de que o outro faz um impacto, o outro faz um investimento. Mas a gente vive uma sociedade completamente diferente. Eu não iria para um exemplo assim, mais pragmático, mas eu achei muito bom, porque isso trouxe acho que materialidade, que eu fiquei pensando no Bauman. Porque o Bauman é um grande leitor da psicanálise, né? Quando ele escreve Mal-Estar na Pós-Modernidade, é uma homenagem ao Mal-Estar na Modernidade, só que depois ele muda a ideia de pós-modernidade, ele fala que tudo é modernidade, só que a modernidade é líquida, que é aquilo que eu falei um pouquinho já hoje. Mas ele diria que muito pouco mudou. A única questão que o tempo fez, de lá para cá, é que se acelerou uma tendência que já estava posta, que é a tendência de derreter sólidos. Ou seja, isso faz para um processo de fragmentação. Esse processo de fragmentação viria pelos meios de comunicação acelerado, e é isso, a criança que está vendo TikTok o dia inteiro, o que ela está preenchendo com esse tempo que ela está vendo TikTok, né? O que isso produz naquele cotidiano, que espaço que aquilo ocupa para ela, subjetivamente, né? Então, uma questão da comunicação, uma questão do encurtamento do tempo e espaço, que é um aceleramento da modernidade, que já estava posta na virada do século XIX para o século XX, mas hoje ele dá esse nome de modernidade líquida, que aí, de fato, agora a gente está vendo o que ele já vislumbrava, que já acontecia antes, só que muito mais radicalizado. Então, para ele, é uma continuidade radicalizada. A Sara queria perguntar. Eu tenho uma pergunta, mas a pergunta que eu ia fazer foi uma coisa que eu fiquei um pouquinho perdida só até eu acompanhei. Foi o quê? Primeiro você fala que, falando sobre sexo de si, enfim, quando não há essa identificação totalitária que hoje parece que o mundo precisa, há esse movimento de rede muito forte. Em compensação, depois eu falo dessa questão, né, fazendo essa volta, e falo sobre a questão de não ter tanta questão indivisa. Não sei se pode falar questão indivisa, mas isso sujeito. Sujeito indivíduo. E aí, vocês também falam sobre a questão da porosidade.
Aí eu fiquei meio assim, ao mesmo tempo dessa fragmentação, né, das identificações, e eu fiquei meio assim, tipo, ok. E aí eu tenho a sensação de que em algum momento o Oswaldo falou que antigamente era mais difícil a aceitação, que hoje a identificação vai ser, tipo assim, não é mais tranquila. Mas quando a gente vê alguma coisa que não agrada, é um pouco mais tranquilo antigamente era mais marcado. Eu escutei a Raíssa falando meio do contrário no começo. E aí eu fiquei pensando, isso me fez pensar, por exemplo, na questão, por exemplo, da Carol Conká, entendeu? Que num momento era completamente rejeitada e no outro segundo era completamente amada. Eu votei pra ela ficar. E aí eu fico pensando nessa questão, tipo, me parece até fragmentado nesse sentido, que realmente eu consigo entender. Quando eu falo uma coisa, eu consigo entender completamente essa questão de... Mas eu acho que ela estava falando do contemporâneo, e eu não. Eu acho que talvez por isso que pareceu contraditório, não é? Você entendeu essa questão. A porosidade não é contemporânea. Ela é contemporânea se você parar para pensar que nós somos porosos. Só que a gente não admite isso enquanto epistemologia. Por que a gente não admite isso? Porque a gente é cartesiano. A gente dividiu mente de corpo. Então, quando a gente está falando desses dois horizontes, a gente está falando como se fossem coisas completamente separadas. É óbvio que quando a gente está lidando com a psicanálise, a gente sabe que mente e corpo tem uma continuidade brutal. Você tem sintoma que não tem palavra, mas tem corpo. Nele o tempo todo. Você sabe? Então, criança. Então, o que isso quer dizer? Que epistemologicamente, nos livros, na literatura, como a gente vai se apresentar, como a gente vai contar uma história coerente de si, a gente está dentro de um universo cartesiano, de contar história. Ou seja, vou fazer uma entrevista com alguém, você vai lá para a entrevista da celebridade, uma criança de Nashville, cresceu não sei onde, aí fala Marina Senna, veio de Taiobeiras e não sei o quê. Você está criando uma coerência sobre aquele sujeito, mas na hora que você pega ali, espreme, você vê que aquele sujeito é poroso, é relacional, é ambíguo, é inconsistente, né? Que aquela pessoa também tem diversas fragmentações, que também tem diversas identificações que às vezes são até paradoxais, né? Não são coerentes mesmo. Então é nesse sentido que eu quis dizer, do tipo, meio que nossa epistemologia mainstream não está correta, era uma implicância. Mas antes identificava muito mais essa porosidade a partir dos afetos, porque nossos afetos hoje estão totalmente colocados dentro do universo da imanência. Para qualquer universo indígena que você for, os afetos estão completamente atravessados por outros universos. Você pega o perspectivismo indígena, por exemplo. Como que a gente pensa em natureza e cultura, sociedade moderna, contemporânea? A gente pensa que a natureza está igual no mundo inteiro e a cultura é o que nos torna individuais, é o que nos torna únicos. Então nós somos brasileiros, mineiros de Juiz de Fora, então você tem esse afunilamento cultural que vai localizando cada vez mais para uma lógica próxima, cada vez mais próxima. E a natureza todos os seres humanos são assim, assado, porque a célula tal, o vírus, não sei o que, vai acontecer assim no mundo todo. Isso é a natureza. Como que os indígenas ameríndios pensam? Ao contrário, eles pensam que natureza é individualizado, né, e cultura é universal. Então, o que isso implica no perspectivismo ameríndio? Porque se eu vejo uma onça, uma cobra, se eu vejo um javali, todos esses animais têm a mesma cultura que a minha. Bati no microfone. Todos esses animais têm a mesma cultura que a minha. Então a cobra, ela vai entrar, a sucuri vai entrar no rio, vai lá beber cerveja com as outras sucuris. Isso é muito fantástico. Então, toda vez que o Oswaldo me fala isso, ele dá uma porrada no meu narcisismo de psicanalista, que eu falo assim, a gente acha que a gente sabe de alguma coisa. O que isso coloca, né? Que o que a gente estabelece como regra natural não é natural para todo mundo, né? Que a gente tem outras formas de enxergar as coisas. Então, é nesse sentido que eu penso na porosidade. É mais contra o mainstream epistemológico, mais em direção a como as sociedades indígenas se pensam, assim. E eu estava falando mais no sentido contemporâneo, como eu vejo que, por conta de ser uma identificação quase a todo custo, aquilo que é diferente tem que ser destruído. Não é simplesmente, eu não gosto de funk. Eu não gosto de funk. Não diz de mim, mas eu não quero que o funk acabe, porque eu sei que diz de outras pessoas. Então, quando eu vi como as pessoas estavam reagindo a Carrie, era tipo, como isso é um absurdo. Essa série está na Netflix, nós estamos em 2024. Gente, é uma série do início dos anos 2000.
É isso. A identificação ela é tão forte, mas ao mesmo tempo ela pode cair a qualquer momento, que você tem que negar a possibilidade de se ver com uma diferença, porque aquilo vai questionar essa identificação e vai te fazer ter que se mover. Né? É igual aquelas colas que promete colar prateleira, aquelas de fita, dupla face, você põe essa prateleira, cai no chão. Você fala, puta, falavam que conseguia ter tantos quilos. Essa é a identificação, né? É essa fitinha ali. Perfeito. Né? Talvez a pulse seja exatamente essa questão para poder, né, tamponar essa porosidade. Para você não ter que se haver justamente com a porosidade. É isso. A gente fica por aqui. O pensamento vai continuar. O pensamento vai continuar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente selecionou aqui para falar hoje, né? É uma pontinha do iceberg, assim, eu acho que do debate de identificação. Eu fiz esse resumo meio tosco, assim, dos diversos tipos de identidade, mas eu acho que a ideia era poder, enfim, chegar no contemporâneo, assim, e pensar na gente também, né? Com os nossos processos de identificação que a gente tem feito hoje. O que é que dá para eu me desidentificar um pouquinho, assim, falar, será que eu sou realmente isso mesmo? Né? E poder construir outras pontes para vocês, né? Conseguirem pensar sobre isso para quem está na clínica ou para quem não está na clínica, para a vida também, que a gente faz isso o tempo todo. E, enfim, foi uma aposta isso aqui também, mas foi muito divertido. Queria agradecer mais uma vez a Carol, toda a equipe aqui do Autoria, vocês que vieram, muito obrigada. E é isso. E a gente se vê na próxima. Tchau.